Fração é um conteúdo que está sempre cobrado pelo Enem. Então, nós fizemos uma aula sobre fração e agora vamos resolver algumas questões sobre fração, ok? Então, vamos lá. Pronto. Aqui é a nossa aula de hoje. Então, vamos lá. Nossa primeira questão é o seguinte. No jornal Folha de São Paulo, 8 de abril de 2011, né? Aí eu tenho o seguinte. Com base nos dados apresentados no gráfico ao lado, podemos concluir que, em 2010, o produto interno bruto foi de... Então, ele quer que nós encontremos, né, o produto, o valor do produto interno bruto em 2010. Aí ele deu esse mapinha aqui, gente, ó. Esse gráficozinho aqui. Então, veja que o Enem vai estar sempre cobrando gráfico de você, análise de gráfico. Se você não entender o gráfico, não tem nem como fazer a questão. Mas veja o seguinte, ó. Primeira coisa que nós temos que perceber, ó, o gráfico aqui é dado em bilhões, ó, a arrecadação do imposto sobre operações financeiras, né, em bilhões, tá certo? Aí aqui tem a arrecadação em porcentagem do PIB. Esse aqui é a arrecadação em porcentagem. Por exemplo, ó, 0,29% corresponde a 7,8 bilhões do PIB. Então, para poder descobrirmos quanto é o PIB em 2010, então em 2010 está aqui, ó. Então, em 2010 eu tenho 0,72%, que corresponde a 26,6 bilhões, tá certo? Então, é só nós escrevermos isso aqui, ó. Então, eu tenho 0,72%, lembrando que toda porcentagem tem uma fração. Então, ó, escrever em porcentagem é só escrever com o denominador 100. Então, isso aqui é 0,72%. Vezes, não é? Ó, do PIB, né? Então, é vezes o PIB, ó, que foi a porcentagem, né, que eu tirei do PIB, tá certo? Isso aqui vai ser igual a 26,6 bilhões. Aí eu vou escrever bilhões, gente, em notação científica, a gente já teve essa aulinha, né? Então, bilhões em notação científica é o quê? É 10, né? Ó, é elevado a quanto? Ó? 1.000 são 3 casas, né? 1.000, milhão são 6, bilhão são 9. Então, isso aqui é 10 elevado a 9. Certo? Aí agora, gente, é só ó, trabalhar matemática nisso aqui. Essa é a sua equação. Pronto. Então, eu vou transformar isso aqui, ó, também, vou transformar tudo em notação científica para ficar mais fácil. Então, aqui 0,72, isso vai ficar 7,2, não é? Ó, lembra aí das aulazinhas de notação científica. Vezes, ó, 10 elevado a quanto? Eu andei uma casa com a vírgula, ó, daqui para cá. Então, se eu andei para a direita, então o meu expoente é negativo, só uma casa. Isso dividido por 100. 100 é o quê? 10 elevado a 2. Pronto. Transformei tudo em notação científica. Aí agora isso aqui vai ser igual, né, vezes, né, aliás, o PIB, certo? O PIB, que é igual. Aí eu vou transformar isso aqui em notação científica, ó. Porque aí não está em notação científica, né? Porque aqui é 26. Então eu vou trazer minha vírgula para o 2, ó. Vai ficar 2,66 vezes 10 elevado a quanto? Se eu andei minha vírgula agora ó, para a esquerda, eu aumento 1 no meu expoente. Então, vai ficar 10 elevado a 10. Aí, agora eu tenho aqui. Aqui eu posso resolver logo isso. Ó. Aqui eu tenho divisão de potência de mesma base, né? Que conserva a base e subtrai os expoentes. Vai ficar menos 1, menos 2, não é? Ó, então, isso aqui vai ficar 7,2 vezes 10, né? Elevado a menos 3, não é isso? Ó, a menos 3. Porque ficou 1, menos 2, menos 3. Vezes o meu PIB, igual a, eu vou repetir, ó, 2,6 vezes 2,66, aliás, vezes 10 elevado a 10. Pronto. Aí aqui, gente, eu vou fazer direto, ó, para você... Aqui, eu vou ficar com o PIB, vou botar aqui embaixo, ó, PIB, certo? E vou passar
o 7,2, por outro lado, se ele está multiplicando, ele vai passar o quê? Ele está multiplicando o PIB, vai passar dividindo, né? Então, eu vou ficar com isso, ó, 2,66 vezes 10 elevado a 10, dividido por 7,2, vezes 10 elevado a menos 3. Pronto, aqui eu tenho uma divisão de número, notação em notação científica. Aí, o que eu faço? Como isso aqui não é um produto, né? Então, eu posso dividir 2,66 por 7,2, tá certo? E dividir a minha notação científica aí, ó, minha potência de 10, certo? Então, isso vai dar... Esse aqui, ó, 2,66 dividido por 7,2, gente, vai dar aproximadamente, tá certo? Não é um número exato, 3,7, tá certo? Ou dá 0,37, aliás. Espera aí, deixa eu ajeitar. Isso aqui vai me dar... Isso aqui vai dar 0... Isso aqui vai dar 0,37 vezes... Aí a minha potência de 10, ó. 10, aí eu vou conservar a minha base, né? E subtrair meus expoentes, ó. Divisão de potência de 10. 10 menos 3, não é? Então vai ficar menos, aí menos 3, vai ficar mais 3, então isso aqui vai ficar 10 elevado a 13. Certo? Pronto, aí eu vou transformar meu PIB aqui, ó. Veja que eu não tenho essa resposta aqui, ó. Então eu tenho o quê? Se eu pegar isso aqui, ó, vou transformar em notação científica, então eu vou ficar com o meu PIB, tá certo? Vai ser igual, ou aproximadamente, né, que não é um número exato. Aí eu vou pegar essa vírgula para cá, então isso vai ficar 3,7, né, transformando em notação, vezes 10. Aí, como eu andei minha vírgula para a direita, eu vou diminuir um aqui na minha casa, vai ficar 12. Então, gente, 3,7, ó, só tem essa questão aqui que tem 3,7, ó, tá vendo? Só tem a B, que é 3,7. Mas se tivesse mais de 1, aqui é 3,7 trilhões. Aqui eu tenho, ó, 10 elevado a 12. 10 elevado a 3 é 1.000. 10 elevado a 6 é 1 milhão. 10 elevado a 9 é 1 trilhão. E 10 é 1 bilhão, aliás, e 10 elevado a 12 é 1 trilhão. Então, seria 3,7 trilhões. Ok? Então, a nossa resposta aí, ó, letra B. Beleza? Uma questãozinha só de resolução de fração com notação científica. Beleza? Vamos para a segunda. Segunda questão, gente. Em uma caixa, há 7 bolas numeradas de 1 a 7. Márcio retira 3 bolas consecutivas sem recolocá-las na caixa, para representar um número A de 3 algarismos. O número retirado na primeira bola representa as unidades de A. O número na segunda bola representa os décimos de A. E o número retirado na terceira bola representa os centésimos de A. Então, Márcio retirou o número 6, 4 e 2 nessa ordem. Qual o número formado nesse caso? Representa-o em forma de fração irredutível. Gente, o número que ele quer é um número no tipo, vamos dizer, x, ó, vírgula, não é? Y, z. Então, ele quer um número desse tipo aqui, ó. Então, os valores que ele tirou na sequência, ó, foi 6, 4 e 2. Então, eu tenho um número aqui, ó, 6, é o das unidades, então, vírgula, o 4, que é o das dezenas, não é dos decimais, e o 2, que é o meu centesimal, ó. Pronto. Então, eu tenho um número 6,42. Só que ele quer que você transforme esse número numa fração irredutível, ou seja, uma fração que não dá mais para simplificar. Como é que eu transformo um número em fração, gente? É só você escrever esse número de outra maneira. 6,42, gente, eu posso escrever como 642, ó, certo? Dividido por 100. É a mesma coisa. Certo? Pronto. Eu simplesmente escrevi 6,42 de forma diferente.
Então, 642. Para poder... Aí, essa fração, ó, ela pode ser simplificada, né? Então, vamos simplificar por 2, ó. Em cima e embaixo. Por 2 em cima, por 2 embaixo. Então, eu vou ficar com a minha seguinte fração agora. Se eu dividir 642 por 2, vai dar o quê? 321, né? 321. E se eu dividir 100 por 2, vai dar 50. Pronto. Ainda dá para reduzir essa fração? Eu acho que dá mais não. Ó. Aqui é o número ímpar, aqui é o número par. Então, esse número aqui agora, ele vai dar o quê? Esse aqui simplifica por 3, mas esse de baixo não dá por 3, só dá por 2. Então, eu acho que não dá mais. Aí, vamos aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, 321 sobre 50. Pronto, é a letra A. Ok? Pronto, simples. Uma questãozinha simples, só o entendimento de fração. Então, fração irredutível é o quê? Aquela fração que você não consegue mais simplificá-la. E escrever o número em fração, gente, é só você pegar, se for um número que tenha vírgulas, é só escrever. Se ele tiver 2 casas depois da vírgula, é sobre 100. Se ele tiver uma casa, é sobre 10. Se ele tiver 3 casas, é sobre 1000. E por aí vai. Beleza? Questão 3. No início do ano, foi feito um processo seletivo para professor de matemática do cursinho Superação, certo? Cadê onde é que eu estava? No qual foi aprovado um candidato do sexo masculino. Com a chegada do novo professor, o número de homens no quadro de professores do cursinho ficou 4 vezes maior que o número de mulheres. Se tivesse sido aprovado uma mulher neste processo, o número de mulheres no quadro de professores ficaria a terça parte do número de homens. A quantidade de professores que tinha antes do processo seletivo era. Então, gente, veja que essa é uma questãozinha, né? De você simplesmente montar as equações que a questão está pedindo. Ele disse que foi feito no início do ano um processo seletivo, no qual foi aprovado um candidato do sexo masculino, tá certo? Então, vamos chamar os candidatos do sexo masculino de H, ok? E do sexo feminino de M, tá certo? Então, essa aqui são a quantidade de mulheres, ok? De mulheres. E vamos chamar de H a quantidade de homens, certo? Quantidade de homens. Que eu tinha aqui no cursinho, né, antes do processo seletivo. Então, foi aprovado uma pessoa do sexo feminino, foi aprovado um homem. Aí ele disse que, com a chegada do novo professor, o número de homens, certo, no quadro, ficou 4 vezes maior que o número de mulheres. Então, o que eu tenho que fazer? Então, eu vou escrever aqui minha equação, ó. Homens, a quantidade de homens, ficou igual, tá certo? A 4 vezes... Peraí, homem, deixa eu ajeitar aqui. Faltou aqui botar um. Então, a quantidade de homens... A quantidade de homens que eu tinha no cursinho, mais um que entrou, tá certo? Ó, ficou igual a 4 vezes o número de mulheres. Então, ficou igual a 4M. Aí, isso eu vou chamar de equação 1. Tá certo? Aí, ó, como eu tenho, gente, veja que eu tenho 2 incógnitas, ó, um H e um M. Então, eu preciso de outra equação. Então, eu vou montar uma outra equação com a outra informação que ele deu, ó. Se tivesse sido aprovado uma mulher agora, ó, certo? O número de mulheres, ó, no quadro ficaria a terça parte do de homens. Então, aí, ó, se fosse uma mulher, eu ia ter M mais 1, que aprovou uma mulher, tá certo? M mais 1 é igual a terça parte do número de homens. Então, isso é que H sobre 3, não é? Pronto. A terça parte do número de homens é H dividido por 3, que é a quantidade de homens dividido por 3. Aí, veja que eu tenho agora 2 equaçõezinhas. Aí, você pode montar um sistema com essa equação,
tá certo? Ou então você pode resolver pelo processo de substituição ou de comparação. Vamos resolver pelo processo de comparação, que é mais simples aqui, ó. Eu vou tirar o valor de H nessa equação, então H vai ficar igual a, ó, 4M, já está do lado de lá, e eu vou passar o 1 para lá. Então, vai ficar 4M menos 1, que é a quantidade de homens. Nesse daqui, eu vou tirar o valor de H. Veja que eu tenho aqui, ó, uma fração, aqui também pode ser fração, né? Só botar um embaixo. Aí eu faço cruz credo, H vezes o que está aqui embaixo, que é H mesmo, igual a... Aí eu vou ter o quê? Ó? 3 que multiplica M mais 1. Então, vai ficar 3 vezes M, e vai me dar 3M, mais 3 vezes 1, que é igual a 3. Então, eu tenho H aqui e H aqui. Então, eu posso agora pegar os dois H, não é? E igualar esses H. Então, eu faço por comparação. Eu vou comparar os dois H, que são o mesmo valor. Então, H é igual a H. Aí, eu substituo aqui, ó. Eu vou ficar com 4M, que é o primeiro H, menos 1, é igual a 3M mais 3. Pronto, ó. Pronto, fiquei com uma equaçãozinha do primeiro grau, onde eu só tenho uma incógnita, que é o M, ó. O meu H desapareceu. Então, eu pego esse 3M e passa para cá subtraindo, então vai ficar 4M menos 3M, vai ficar M. Aí, igual. 3 já está lá, eu passo 1 para cá somando, vai ficar 3 mais 1, 4. Pronto, descobri que lá tinha 4 mulheres. Agora eu preciso descobrir quantos homens. Aí, gente, é só você substituir aqui ou aqui, ó. Tanto faz, vamos substituir aqui, ó. Então, a quantidade de homens vai ser quanto? Vai ser igual a 3 vezes M. Mais M é quanto que eu descobri ali? 4. Então, 3 vezes 4. Mais 3. Pronto. Então, a quantidade de homens, tá certo? Vai ser igual a 3 vezes 4, 12, mais 3, 15. Pronto. Então, essa é a quantidade de homens, essa é a quantidade de mulheres, ó. Então, a quantidade de professores antes do processo tinha 4 mulheres e 15 homens. No caso, eu tinha o quê? 19 professores, ó. Se você jogasse aqui, ó, o que eu ia ter? 4 vezes 4, 16, menos 1, 15. Ia dar o mesmo valor. Beleza, gente? Então, questãozinha que envolva um texto que está falando, você vai montar a sua equação de acordo com o texto. Então, pega o textozinho e monta a sua equação, ou seja, você vai traduzir do português para uma linguagem matemática. Aí depois, gente, é só usar o conhecimento matemático. Beleza? Vamos lá, questão 4. Questão 4 é o seguinte. Foi do Enem, tá certo? Essa daí do Enem de 2015. Aí diz o seguinte: o polímero de PET, né, é o politereftalato de etileno, é um dos plásticos mais reciclados em todo o mundo, devido à sua extensa gama de aplicações. Entre elas, fibras têxteis, tapetes, embalagens, filmes e cordas. Os gráficos mostram o destino do PET reciclado no Brasil, sendo que, no ano de 2010, o total de PET reciclado foi de 280 quilotoneladas. Aí tá aqui os mapazinhos, ó. Ou os mapas não, os gráficos, né? Veja que é outra questão com gráfico, ó. Tá aqui os gráficos. Aí ele diz o seguinte, ó, de acordo com os gráficos, a quantidade de embalagens PET recicladas destinada à produção de tecidos e malhas em quilotoneladas é mais próximo de... Então, veja que é um número aproximado. Vamos trabalhar com aproximação. Então, ele quer saber, ó, para produzir isso aqui, quantas toneladas foram usadas. Então, ele deu 2 gráficos. Aí, veja o seguinte. No nosso primeiro gráfico, ele tem aqui, ó, usos finais do PET, certo? Então, ele deu aqui, ó, para outros tubos, fitas, laminados, embalagens de alimentos, resinas e têxteis. Veja que ele está querendo aqui, ó, reciclado destinado à produção de tecidos e malhas. Gente, tecidos e malhas se refere à área têxtil. Então, ó, ele se refere a isso daqui, ó. Tecidos e malhas é têxtil. Então, de todo o PET reciclado no Brasil,
37,8% vai para a área têxtil. Aí, ele não quer da área têxtil, gente, ele quer só saber tecidos e malhas. Aí ele deu outro gráfico, ó, que nesse outro gráfico, dentro da área têxtil agora, ele usa aqui, ó, cordas, tá certo? Manufaturamentos, não tecidos e tecidos e malhas. Pronto, ele quer isso aqui, ó, tecidos e malhas. Então, ele quer 30%, certo? Quantos quilos, toneladas são 30%? Então, o que é que eu tenho que fazer, gente? Calcular duas porcentagens. Primeiro, eu vou calcular, ó, só para a área têxtil, quanto foi destinado para a área têxtil da reciclagem do PET. Então, eu vou calcular 30, ó, vou botar aqui 37,8%. Pronto. 37,8%, ó. Como é que escreve? 37,8 sobre 100. De quanto? Eu vou calcular a porcentagem. De quanto? É só multiplicar pelo que eu quero calcular. Eu quero a porcentagem disso aqui, ó. 282. Então, é só multiplicar isso por 282. Certo? Pronto. Eu multiplico e divido por 100, né? Multiplico esse por esse, divido por 100. Então, eu vou ter aí um número, gente, aproximadamente aqui, ó, 106,6. Quando você multiplicar isso e dividir aí, você vai ter esse número aqui, ó. Tá certo? Dá uma dízima, eu deixei aí 106,6. Aí agora eu vou pegar esse 106,6, que é a parte destinada a esse gráfico aqui todo, ó. Aqui tem 106,6. Aí 30% disso aqui é quanto? Aí eu vou calcular, ó. 30% é o quê? É 30 sobre 100. Então, eu quero 30% de 106,6. Então, é 30 sobre 100, certo? De 106,6. Aí eu vou ter 106,6. Aí, peraí, deixa eu voltar aqui. 106,6. Então, é vezes, tá certo? 106,6. Então, vamos lá, caneta. Ó, vezes o que eu quero, 106,6. Certo? 106,6. Aí eu vou ter... Aí, fazendo aqui, ó, a continha aqui, eu vou ter o quê? Eu posso cortar esse zero com esse, né? Para facilitar. Então, vai ficar 3 vezes isso aqui. Então, isso aqui vai dar... 3 vezes isso aí vai dar 31, tá certo? Dividido por 31,98, tá certo? Dividido... Quando eu dividir aqui, eu vou ter isso, ó. Então, eu vou ter esse número aqui, 31,98, gente. 31,98. Eu vou aproximar isso aqui, ó. Por quê? Porque eu não tenho esses valores aqui. Então, eu vou aproximar esses valores aqui. Então, eu vou ficar com 32, ó. Aproximando isso aí, né? 98, aproximo para 32. 32,0. Então, nossa resposta aqui, ó. Letra C. Então, 32 quilotoneladas seria a parte que é destinada para a produção de tecidos e malhas. Então, dentro desse gráfico aqui, ó, você pegou essa parte e depois calculou essa porcentagem aqui. Beleza? Vamos lá. Para a questão 5. Vamos lá, amigos. A mais uma questãozinha do Enem 2015 para o cursinho Superação. Então, é o seguinte. Questão 5. A expressão fórmula de Young é utilizada para calcular a dose final de um medicamento dada a dose do adulto. Dose de criança, né? Aí tem a idade da criança em anos e idade da criança mais 12 vezes a dose de um adulto. Isso é como você descobrir para calcular a dosagem de uma criança e de um medicamento que não tem a dosagem da criança para esse medicamento. Então, você vai usar essa fórmula para descobrir qual é a dosagem para a criança, a partir da dose de um adulto e da idade da criança. Então, ela diz o seguinte: uma enfermeira deve administrar um medicamento X a uma criança inconsciente, cuja dosagem do adulto é de 60 miligramas. A enfermeira não consegue descobrir onde está registrada a idade da criança no prontuário, mas identifica que algumas horas antes foi administrada a ela uma dose de 14 miligramas de um medicamento Y, cuja dosagem de um adulto é 42 miligramas. Sabe-se que a dose da medicação Y
administrada à criança estava correta. Então, a enfermeira deverá ministrar uma dosagem do medicamento X em miligramas igual a. Então, gente, o que é que eu tenho aqui, né? Então, vamos aqui as informações que nós temos na questão. Então, ó, ele tem a fórmula, tá certo? Aqui é a idade da criança, né? E a idade da criança mais 12 vezes a dosagem do adulto vai me dar a dose da criança. Então, ela quer administrar um medicamento X para uma criança que está inconsciente, então não pode dizer a idade, e ela só sabe a dosagem de um adulto. Se ela tiver a idade da criança, ela joga aqui a dose do adulto, a idade da criança, ela descobre a dose da criança. Só que ela não tem a idade da criança, nem tem como a criança responder. Aí ela viu no prontuário que tinha sido administrado para essa criança uma dosagem de um medicamento Y de 14 miligramas, que a dosagem de um adulto desse mesmo medicamento é 42 miligramas. Então, gente, a partir disso aqui, eu posso descobrir a idade da criança. Por quê? Porque eu tenho a dosagem e tenho a dosagem do adulto. Eu tenho esse valor e tenho esse valor aqui. Só falta esse, ó, que é a idade. Então, eu posso descobrir a idade da criança usando essa outra medicação. Então, é isso que eu vou fazer. Ó. Então, a minha dosagem era 14 miligramas, é igual, né, a dosagem da criança. A idade da criança, vamos chamar a idade da criança de C. Então, C é a idade da minha criança. Então, C é a idade da criança, embaixo é quem é C mais 12, ó, que é a idade da criança mais 12, certo? Vezes a dosagem do adulto. Quanto é a dosagem do adulto nesse medicamento? 42 miligramas. Então, multiplica por 42. Aí, agora é só eu resolver essa fórmulazinha aqui, ou seja, essa equaçãozinha aqui, ó, uma equação que eu só tenho uma incógnita, uma equação do primeiro grau. Vou resolvê-la e eu descubro a idade da criança, que é exatamente o meu C. Então, eu vou ter, ó, 14, né? Eu posso, multiplicando isso aqui, ó, dá 42C dividido por C mais 12, né? Aí, vamos lá. Vou botar aqui para ficar mais fácil você entender. 14, vou repetir, tá certo? Igual. Aí, vou ficar 42C, tá certo? 42C igual, dividido por C mais 12. C mais 12. Então, agora eu vou fazer o quê, ó? Eu faço cruz-credo aqui, ó. Esse vezes esse vezes esse. Então, vai ficar 42 vezes 1, né, aqui embaixo. Vai ficar 42C. Certo? Aí, aqui, ó, vai ficar 14 vezes C, não, é 14 vezes C mais 12. Então, é 14 vezes C, que vai me dar 14C, certo? Aí mais 14 vezes 12, gente. Então, 14 vezes 12. Vamos botar aqui 12 vezes 14. 10 vezes 14 dá 140, 2 vezes 14 dá 28. Então, isso dá 168. Aí agora, ó, o que que eu faço? Esse 14 vai passar para cá subtraindo, né? Então, vai ficar o quê? 42 menos 14 dá 28C, não é isso? Vou fazer direto, viu, gente? 28C igual, né, a 168. Então, agora eu tenho 28 que multiplica C, né? Aí eu posso passar 28 para cá dividindo, né? Então, quando eu passar isso aqui dividindo, gente, eu vou descobrir que o meu C vai ser igual a 168 dividido para 28 vai dar 6. Tá certo? Se fizer a continha aí, você vai ter um 6 aí. Então, pronto, descobri quanto é a idade da minha criança, 6. Agora eu vou descobrir a dosagem que ele vai tomar, né? Então, ó, é só eu agora pegar, usar a mesma fórmula, só que agora eu vou descobrir a dose da criança. Então, eu vou botar só um D. Então, D vai ser igual a idade da criança, 6, dividido pela idade mais 12. Então, 6 mais 12, 18. Vezes a dosagem do adulto. Quanto é a dosagem do adulto lá? 60. Pronto. Ó. Aí agora é só resolver, né? Paradinha muito simples. Então, a dosagem dessa criança vai ser igual a... Ó, eu posso simplificar aqui, né? Por 6, ó. Então, vai ficar 3 em cima. Ou vai ficar 1 em cima, né? Dividido por 6. Então, vai ficar 1 vezes 60, vai dar 60 mesmo. E vou dividir...
18 por 6, que vai me dar 3, não é? Então, embaixo vai ficar 3, ó. Pronto. Então, a dosagem dessa criança, né, desse medicamento X, vai ser igual a 60 dividido por 3. Então, ele vai tomar uma dosagem de 20 miligramas. Certo? Pronto. Então, letra B, ó. Ok, gente? Tranquilo, uma questãozinha só de substituição de fórmula. Tem que estar ligado no texto, gente. Então, tem que saber o texto, o que, que o texto está pedindo, e você é só montar suas equações, gente. 90% das questões do Enem é equação do primeiro grau. Então, vamos lá. Mais uma questãozinha aí, questão 6. Uma fazenda estende-se por 2 municípios, A e B. A parte da fazenda que está em A ocupa 8% da área desse município. A parte da fazenda que está em B ocupa 1% da área desse município. Sabendo-se que a área do município B é 10 vezes a área do município A razão entre a área da parte da fazenda que está em A e a área total da fazenda é igual a. Então, gente, ele quer uma razão. O que é a razão? A divisão. De quem, gente? Está aqui a divisão, ó. Ele mesmo já colocou aqui. Então, você, ó, tá aqui a divisão. Qual é? Ele quer uma razão, tá aqui, ó, razão. Entre quem, gente? Entre a parte da fazenda que está em A, ou seja, dividido por quem? Pela área total da fazenda. Quem é a área total da fazenda, gente? A parte de A mais a parte de B. Tá certo? Então, ele quer uma razão, ó, a minha razão que ele está querendo lá é essa daqui, ó. É a área que está em a parte que está em A, certo? Dividido por quem? Pela fazenda inteira. Quem é a fazenda inteira? A parte que está em A, mais a parte que está em B, é a fazenda total. Pronto, ele quer isso aqui. Agora, primeiro, a gente vai ter que montar as equações. Tá certo? Com as informações que ele deu, ó. Então, ele disse que a parte que está em A ocupa 8% da área do município A. Qual é a área do município A, gente? A área do município A é o próprio A. Ele só disse aqui que a área do B é 10 vezes a área de A. Então, uma primeira equaçãozinha que nós temos aqui é que B, não é? A área do município B, vamos botar aqui, ó, é igual a 10 vezes a área de A. Pronto, 10A, né? 10 vezes a área de A. E a área de A é a mesma. Então, eu vou seguir aqui. Então, eu vou ter aqui, ó, a área, a minha razão, tá certo? Vai ser igual a... Vamos lá, vou montar a minha razãozinha aqui, ó. A área de A é 8% da área total do município. Então, 8% é quanto, gente? 8 sobre 100, né? Ó, 8% é 8. Vixe, Maria, deixa eu ajeitar esse 8, tá horrível. 8. Então, 8% é 8 sobre 100. Certo? Vezes quem? Vezes A. Então, se é vezes A, então é 8A, né? Ó, então, tá logo o Azinho aqui, ó, 8A. Então, é 8A sobre 100. Isso é a área de A. Dividido, gente, por quem? Pela área total. Quem é a área total? A área de A, que é 8A, ó. Vamos lá, 8A sobre 100. Tá certo? Mais a área de B. Quanto é o de B, gente? Aí vamos lá, para o de B, ó. Ele disse que B é 1% da área do território de B. Então, eu vou botar aqui para depois substituir para cá. Vou botar aqui, ó. Então, a área de B, gente, né? A área de B vai ser o seguinte, ó. Vai ser 1%. Então, 1% é 1 sobre 100 vezes B. Então, é B, não é isso? Sobre 100. Pronto. Isso aqui é a área da fazenda que está em B. Quando eu for botar aqui, gente, só que eu preciso deixar isso aqui, ó, com uma incógnita apenas, que é A. Então, eu tenho que substituir aqui, ó. Eu não sei quanto vale B, ó. B vale 10A. Então, eu vou trocar esse B por 10A, tá certo? Então, aqui vai ficar 10A, ó, no lugar do B.
tá certo? Que aí eu vou ficar só com incógnita, dividido por 100. Aí agora é só nós resolvermos esta paradazinha aqui, ó. Tá certo? Então, a minha razão vai ser igual a... Ó, eu vou repetir o de cima, tá certo? 8A sobre 100. Vou repetir o meu de cima. Sobre 100. E embaixo eu vou somar, porque é uma somazinha de fração, né? Então é só somar essas duas frações aí e depois eu vou ficar com isso, ó. Aqui os denominadores são iguais, então embaixo vai ficar 100 e vou somar em cima. 8A mais 10A, 18A. Pronto. Então eu tenho 18A sobre 100. Esse 100, gente, a gente pode eliminar, mas não vou eliminar não para você ver como é que a gente faz, ó. Porque eles são dois denominadores, então eu poderia eliminar isso. Mas vamos lá. Então, a minha razão vai ficar, ó, esse aqui, divisão de frações, gente. Como é que a gente faz? Ou você faz pelo método, conserva o primeiro, né, e multiplica pelo inverso do segundo, ou você faz isso, ó. Pega esse daqui, ó, vezes esse embaixo, ó. Então vai ficar 8A, eu vou até, não vou nem multiplicar, vou deixar 8A, para você ver que os 100 a gente poderia ter eliminado direto. Vezes 100, tá certo? Aí embaixo vai ficar quem? Aqui, ó, os meios. Ó. Aqui são os extremos pelos meios. Ó. 100 vezes 18A. Então, aqui vai ficar 18A vezes 100. Tá certo? Eu não multipliquei, que é para você ver que esse 100 aqui, ó, a gente poderia, quando você tiver dois denominadores iguais, eles podem ser eliminados. Ó. Então, aqui eu vou ficar com... Agora, vamos lá, eliminar isso aqui, ó. Usando matemática. 100 com 100 eu posso cancelar. O A com A pode cancelar. Ficou 8 sobre 18. Aí esse 8 sobre 18, né, gente? A gente pode simplificar, não é isso? São duas frações, são dois números que passíveis de simplificação. Então, eu posso simplificar isso aqui, ó, por quanto? Eu posso simplificar por 2, não pode? Vamos lá, por 2. Aí eu vou botar aqui embaixo, ó. Então, 8 dividido por 2 dá 4. E 18 dividido por 2 dá 9. Pronto. Então, ficou 4 sobre 9. 4 sobre 9, gente, não dá mais para simplificar, ó, porque um é par, outro é ímpar. Então, 4 sobre 9 seria a nossa resposta, que seria a letra C. Ó. Então, veja que essa questãozinha aí é a razão entre a fazenda, tá certo? A área que está no município A, dividido pela fazenda total, é de 4 sobre 9. Tá certo? Beleza, gente? Então, estamos juntos em mais uma aula. Até a próxima semana com mais uma aula do cursinho Superação.